Muito bem, gente. Já não completa nosso horário por dia, já não traz ali tudo os signos que não tinha para não trazer. E boxe lá na casa, já boa, já provavelmente, coisa que astros já está falando para todos os signos. Agora, a Celino também recebe, já não recebe lista licentar com nós, nossa convidada Natasha Magalhães, para falar um bocadinho sobre esse livro, ele que é a autora desse livro, Os Lobos Não Podem Esperar. Agora também falar um bocadinho sobre esse livro, que é um conjunto, uma coletânea de contos, não pode falar assim. Bom dia, Natasha, seja muito bem-vinda. Bom dia, Ani. Bom dia também para tudo, pessoas que se acompanharam lá na casa. E obrigada pelo convite. Também fala um bocadinho sobre aquele livro ali. Os Lobos Não Podem Esperar. Ele é um coletânea, sim. É um coletânea de 20 contos, contos curtos, não é? Acho que facilita bastante a leitura, principalmente pessoas que gostam um bocadinho mais de preguiça de ler, mas também tem interesse por alguns temas que a história está traz. Acho que é uma proposta acessível de leitura, onde que procura em alguns contos retrata o universo de mulher, não é? O universo de mulher, vivência de mulher, conta porque se nós hora que não conta a história, ainda foi uma história de cada mulher, a vida de cada mulher terá uma história. E a hora que conta a história da mulher, praticamente só conta a história da humanidade, né? Para botar conta sobre tudo, sobre bom, sobre menos bom, sobre tudo drama, sobre alegrias, sobre que as coisas que estão incomodando, coisas que não está passa para ele, tristeza, solidão, depressão, a violência, né? A violência que a mulher está sofre diferentes violências, às vezes até a violência simbólica. A questão da outra temática também que está em alguns contos, a questão da violação sexual mesmo de crianças, mulheres que ficam com vida marcada porque essa sofre aquela violência. E Natasha ainda gostava para explicar para nós o que despertou para fazer esse livro e criar esses contos, ou anotações que já tinha feito, contos que já tinha desenvolvido, resolvi juntas com essa coletânea para dar voz também a mulheres também, e principalmente para a firma escrita da mulher na literatura cabo-verdiana. Agora expliquem a coisa que inspirou. É assim, só antes de fazer esses contos ali, o livro praticamente estava pronto antes de pandemia. Mas depois com a pandemia, pronto, bem atrasa se a publicação e o que está inspirando é observa, não é? Observa, ouve, às vezes coisas que alguém está contando, fica com ele na cabeça. Relatos, né? Também está pensando, aquela coisa ali terá uma história interessante. Observação, viver nossa realidade, vivência de mulheres, também de homens, alguns aspectos da nossa tradição, e que o livro ali também que tem só aquela parte mais do drama, do mais pesado, entre aspas. E também tem coisas mais leves, tem humor, tem conto que fala, por exemplo, tem um conto onde que também pega naqueles rituais de morte que tem na Cabo Verde, que pessoas que também casam de mortos para a rusga, né? Que também tem e que forma quase um passo cômico de livro. Então, ela sim pega aquela e também o fato de tudo que ela essa carpição, que é aquele choro, né? Que ladainha que tem agora que também casa de morte, casa de morte, que tem que as mulheres que ficam a chorar, a falar as coisas. Então, parte de que lá escreve um conto. Mas também tem outros contos, também tem contos onde que homens também é protagonista, que são mulheres. Acho que tem contos para tudo variado, mas em torno desse mundo feminino, não é verdade? Obviamente não tem alguns, já vou falar alguns que homem também é praticamente o principal de alguns contos, mas Natasha ainda queria falar para nós um bocadinho nesse quase que inauguração da Natasha nesse público adulto. Antes, Natasha fazia mais contos, livros para público infantil e juvenil. E o que está sendo as novidades e as novo público para Natasha?
a mim acho que a transição seria mais difícil se fosse o contrário. Se fosse que sempre escrever para um público mais adulto e depois tentasse fazer bom percurso inverso. Então, é mais difícil escrever para criança, porque está obrigando entra no universo infantil, infanto-juvenil, não é? E numa cabeça de uma criança ou de um adolescente. E é um público mais difícil de agradar e muito mais crítico na sua avaliação. E pronto, um Cristo também faz aquela mudança, não que se deixa tem literatura infanto-juvenil, né? É apenas um paragem que faz uma mudança, porque também sinto a necessidade de abordar outras temáticas que na literatura infanto-juvenil que era possível. E temáticas que estão preocupando também, como mulher, como cidadã, e como uma pessoa que muita fama a mim só escreve, mas que seja uma escrita que tenha mais qualquer coisa, que a pessoa está a ler e está tendo assim aquela escrita causa um efeito. Mas, por exemplo, teve um colega que chega a mim e fala assim: Natasha, lê aquele primeiro conto, e fala: uau, a mim sinto de cima que leva uma facada na barriga. Tem aquele impacto. Sim. E depois a pessoa está pensa também. A pessoa está reflete. E aquela. Então, um também de cidade faz aquele, nesse momento, também de entrar naquela escrita mais para um adulto, que é uma escrita mais engajado também, determinadas causas, determinadas temáticas, para também retrata que esses temas, que não literatura mais que nós que é possível. É possível. E, Natasha, ainda gostava de falar para nós qual que sentimento era sobre que você faz um conto que realmente bom mesmo tem um impacto. Se alguém acaba de relatar para Natasha, está falando de modo que foi facada. E para a Natasha, qual que sentimento é que você escreve, ou que você pensa e tenta desenvolver aquele conto? Ani, eu recebo. Não estou falando coisa pode ser que você acredita, mas tem contos que escreve quando um beleza fica tão emocionada, por exemplo, de uma mulher que passa por uma violência no seu casamento, ou passa uma violência desde aquela noite de núpcias. Praticamente ele é violentada para ser marido. Então, tudo que ele pensava, mas a vida está ser, muda completamente. E depois ele bater um fim que é um fim que tinha mulheres que sofrem de violência conjugal, acaba batendo. Que é, não, nesse caso é que a morte, mas é uma privação de sua liberdade, não é? Para morte, tinha mulheres para liberta, essa acaba para torna um homicida, esse assassino, esse agressor, por forma de libertação. Então, é assim, aqueles contos, fica tão emocionada. Também tem mais um. E é um relato atual, não é verdade? Completamente. Não há como. É real. É real, é de todos os dias. E aquele outro conto que... Tem mais um outro conto, que é aquele que está no nome do livro, que os lobos não podem esperar, que é de 3 adolescentes. Então, tem um parte lá que a história se entrecruza. Se entrecruza, mas tem parte lá de uma delas que está... ele também passa por ele está vivo numa situação extremamente triste. Ele também foi violado para ser padrasto. Ele também engravida, mas de uma outra pessoa, porque lá também é uma pessoa que ajudava a libertar daquele assédio, daquela perseguição de ser padrasto, mas infelizmente que engravida está a ser abandonado. E ele sai na noite, que ele tinha um bebê, e para sair na noite ele dá aquele bebê um calmante para o bebê poder dormir. E é uma realidade também que é contando aquela coisa lá. E quando lê a história, quando termina de ler aquele conto, vai ler a mesma coisa também. Acaba também para fica um bocado emocionada. Não, é uma coisa que passa com tio mulheres, com tio jovens. E você chega a considerar que ele é um livro interventivo também? Sim. Questões relacionadas àquela? Com certeza. A questão de, por exemplo, tem parte lá que é também uma realidade que passa, que é de um jovem que seu pai queria... Não está falando vende, não é? É vender. Não é aquela transação
de tomem a filha, botando dinheiro, mas diretamente não, mas indiretamente é. Para modo é um pai que queria obrigava a sua filha a casa com um imigrante. E como sua filha te recusa, ele comete uma violência sobre sua filha, e aquele menina, naquele desespero, ele acaba por pôr fim à sua própria vida. Não é? Então, é isso. Mas, então, o público tem que estar preparado também para ter os momentos de dramas assim também, viver um bocado. Obviamente, o Flama tem momentos cômicos, mas é um livro que mostra a realidade quase também cima é best. E foi boa intenção ser realmente verdadeira e fala a realidade, ou também você tenta maquiar um bocado para ser mais leve para o leitor? Não, e na questão da... Não, nunca maquia. É claro que eu faço uma escrita de ficção, ou que eu ficção em realidade, claro que você põe, pronto, o texto acaba para colorir-lo um bocadinho com outros aspectos da escrita literária. Mas, em termos dos fatos, daquilo que é real, está lá, tal e qual, não é? Nunca fazer questão de passar um paninho quente sobre nada. Também tem outra questão também que ainda traz ali, a questão da perda gestacional, ele é um personagem que toda a gravidez que ele tem, ele perde, ele está conseguir, então que ele está causar ele tem um efeito extremamente impactante na sua vida, mas no fim ele acaba para liberta de uma outra forma, não é? Ele te deixa que ela também condicionar sua vida. Então é um bocadinho de cada coisa que a mulher passa, não é? E homens também, não é? Tem homens. Mas é um livro que também recomenda para toda mulher ler. Ele mostra assuntos variados. Mulheres e homens. Mulheres e homens, mas principalmente está falando mulheres também para ler para hoje. Se tem uma especialidade na mulher ler, entender e perceber de uma maneira diferente, já que é uma vivência que nós que temos obes. E modo que bobo hoje qual que é feedback também que o público quer, principalmente mulheres, se dão desse livro? Ani, é que sou mulher, tem homem também, que fica tão contente. Tem colegas que já falam, mas já lê alguns contos, mas credo, mas você gosta de eu. E homens, então, você terá mais feedback que mulher, então? Não, mulher você terá mais. Mas tem homens também que você dá. Então fica tão contente também, né? E normalmente, o que você está falando? Não, essa fala de modo que as temáticas está bem abordado na conto, na escrita, modo que impacto, não é? Modo que se sente quando eles lê as histórias, essa pergunta um bocadinho sobre personagens, por exemplo, teve um que pergunta, mas como aquele personagem de morre, os personagens sempre finham um bocadinho mais triste, mais dramático. Mais triste. Mas o feedback tem sido bom. E uma coisa engraçada que satisfazendo também eu foi há dias com uma amiga de meu, a Flameate, essa filha, adolescente. Está lendo aquele livro. Então, me gosta de livro e se aprende palavras novas. Então, a hora que um adolescente está lendo um livro assim, também fica e consegue cativar, é uma satisfação. É uma satisfação. Sim. E a mim aproveita para parabenizar para esse livro, para que seja todos sucessos para Natasha. Então, eu gostava de falar se você tem alguma mensagem para deixar para o grande público que está assistindo lá na casa. Sim, a primeira mensagem é que o livro, para quem é que tiver acesso ao livro, e que as temáticas consigam também aumenta a consciência para que as questões que o livro está trazendo, não é? A questão de nosso estudo não está ciente de que nada é adquirido, nada está consolidado. Nós não podemos ter uma noção de situação de direito, mas nunca se sabe dia de manhã é morte. Então, não tem que refletir também no papel de cada um de nós perante esses fenómenos, né? Mas
creio para aquele livro, a ideia é levar o livro também para outros municípios, outras ilhas também, para até pessoas também já se falar, esse livro também para outras ilhas, assim, não se fazer para aquela, para livro para outras ilhas. Esse livro foi lançado no dia 4, na quinta-feira, não é verdade? Sim, dia 4, quinta-feira. Quinta-feira, e praticamente está com uma semana de lançamento do livro. Também deixa suas informações que é importante também, na que livrarias que está disponível, onde assim, que fazer para comprar. Por enquanto está na livraria Pedro Cardoso, que é a editora, que foi a editora do livro, mas não sabe, em outros pontos de venda para facilitar também, para pessoas também. Bom, só lá na Pedro Cardoso que pode ser acessível para pessoas. E se me falou também, leva livro. Minha ideia mesmo, em crer mesmo, para que o livro chegue em outras ilhas, para outras pessoas também tenham acesso. Exatamente. Muito obrigada, Natasha. Quem está fica ali essa recomendação para a leitura desse livro, que te propõe também uma reflexão sobre temas importantes e temáticas à volta da vivência de mulheres e não só também.